queria falar uma coisa aqui bem importante e bem delicada sobre alcoolismo. Alcoolismo é uma coisa horrível, perigosa e acaba muito com a pessoa, mas não só com ela, com quem convive com ela também. Isso é muito, muito difícil. Quem tá de fora, quando você vê uma pessoa na rua bêbada fazendo graça, você vai achar engraçado, você vai achar isso besta e vai dar risada dele, vai ficar gravando, igual tem várias coisas aí na internet. Mas a pessoa que sofre disso tá num momento ruim, tá difícil, não sei qual é o problema dela, tem muitas pessoas assim, cada um faz alguma coisa para beber, cada um tem um motivo, mas é muito difícil você entrar na cabeça dessa pessoa para compreender. Muitas vezes nem a família dela consegue entender, saber o que está acontecendo, imagine alguém de fora. Então é bem perigoso, é bem complicado você lidar com isso. Eu sofro disso na minha família. Eu não suporto álcool em nada, nada. Cheiro de bebida, cheiro de cerveja, cheiro de qualquer tipo de bebida alcoólica, eu não gosto. Eu tenho 25 anos, vou fazer 26 no mês que vem. E eu vivi minha vida toda convivendo com isso na minha família. A minha mãe sofre disso e é muito, muito, muito difícil passar por isso. Muito difícil, porque acaba com a vida, acaba com a família, acaba com a estrutura toda que a gente pode ter, eu poderia ter tido. De verdade. Não é porque eu não tô falando do dinheiro que gasta com isso, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô falando na estrutura familiar mesmo, sabe? Emocional, psicológica. Porque eu cresci nisso, eu cresci nesse lar. Então, desde criança, eu cresci vivenciando essas coisas da minha mãe ter bebido sempre. Desde manhã até tarde, o dia todo. Eu cresci vendo essas situações, eu cresci vendo ela fazendo essas coisas. A gente no carro, ela bêbada no carro, o carro já bateu diversas vezes. Eu cresci vendo ela jogando fora meus brinquedos simplesmente por ter jogado. Eu não fiz nada de errado. Mas ela estava bêbada ou com algum problema e ela ia lá e jogava, porque aquilo irritava ela, porque sei lá o que ela pensava. Eu era criança, então não tinha como discernir o que estava acontecendo. Simplesmente eu perdi meus brinquedos todos que ela jogou fora. Então eu ficava sem brinquedo. Ela sempre foi uma boa pessoa, sempre foi uma boa mãe. Mas por conta do álcool na vida dela, ela se transformava e não era mais uma boa pessoa e nem uma boa mãe. Mas ela no seu melhor, estando sóbria, estando normal, era boa. Bom, o fato da minha mãe ter feito isso mudou minha vida completamente. Eu estudava e eu chegava em casa, minha mãe estava bêbada, brigando com meu pai. Xingamento, discussões. E aí no outro dia também. Estudava, chegava em casa, todos os dias se repetindo. Antigamente isso era muito diário, era muito toda hora, todo dia, todo momento. E assim, eu não tinha o que eu tenho hoje. Obviamente que eu não gostava daquilo que estava acontecendo, mas eu não sabia o que estava acontecendo, o que que era aquilo, por que que aquilo acontecia. Então eu fui crescendo nesse lar, vendo todas as brigas, todas as discussões, desde criança pequena, tipo menos de 10 anos. Sempre, eu fui crescendo sempre vivenciando alguma coisa errada. E aí eu era muito próximo da minha mãe, muito, muito próximo. A gente era tipo melhores amigos. E eu não entendia as coisas, o que era certo e errado. Eu demorei muito tempo para amadurecer minha vida, para saber o que que era certo e errado, para saber o que que eu tenho que fazer na minha vida. E porque eu não tive muitos ensinamentos, né? Eu tive que aprender diferente, sozinho, ou vendo coisas de fora em outras pessoas, principalmente na minha família, né, primos, eu aprendi muito com isso. Enfim, me fez muito mal tudo que eu sofri com ela. Eu não vou contar tudo detalhadamente, certo? Mas foi muito difícil. Eu tive muitas opções para ter seguido caminhos errados na minha vida, para fazer besteiras, né? Porque, poxa, meu lar não foi estruturado. Desde o começo, assim, não foi. Meu pai sempre foi estourado, irritado, assim, de uma forma elevada, sempre. E a minha mãe bebendo, ficando bem transtornada, ela é aquela bêbada que bebe e fica bem péssima, de brigar mesmo, e ela bebia pesado. E aquilo acabava com o lar, destruía, porque, mano, a pessoa desfigura total, ela fica totalmente estranha, feia, não é a mesma pessoa. Ela sempre foi ótima e maravilhosa, mas quando ela bebe, ela se acaba, entendeu? E ela é outra pessoa quando ela tá assim. E aí não tem como ficar perto, não tem como ajudar, não tem como fazer nada. Então eu cresci nisso, vivenciei tudo,
já vi meu pai batendo nela, eu era criança, entendeu? Então eu não sabia nada do que tinha acontecido, o que, que tinha que fazer. Isso faz muitos anos atrás. Mas enfim, passamos por tantos problemas, por tantas dificuldades, a gente enfrentou tanta coisa que a gente ainda tá aqui, mas ainda tá com problema da família desse jeito. Eu desenvolvi meus problemas emocionais e psicológicos por conta deles. Hoje eu sofro de ansiedade, hoje eu sofro de alguma coisa psicológica, é por conta da minha mãe e do meu pai. Porque foi aonde eu aprendi tudo, é onde eu senti na pele as situações da minha vida. Eu tenho alguns tipos de sequelas, digamos assim. E eu sofri muito por conta de depressão. E ninguém sabia, ninguém soube, ninguém tava afim de me entender, ninguém tava afim de me apoiar ou de me incentivar. Que tava muito ocupado vivendo uma vida errada de mentiras ou de brigas ou de situações horríveis, péssimas. E eu tava lá, sendo esquecido. Enfim, ninguém sabe do mal que isso me causou. E eu encontrei em Deus uma chave para a vitória. Mas, assim, não foi que eu vi Deus e falei, nossa, tô melhor, graças a ti, Pai. Eu sofri muito mais por ter esse pensamento de querer seguir a Deus. Porque parecia que quanto mais eu buscava a Deus, ou quanto mais eu ainda busco, ou falo, ou tento, mais eu me sinto mal por várias coisas. Mas eu não me desanimo, eu sei que esse é o caminho certo. Porque a gente tem que provar umas coisas para nós mesmos, certo? Mas o alcoolismo destruiu minha infância, minha adolescência, me fez realmente sentir mal. Pensei muitas coisas erradas quando eu era criança, muitas. E agora eu tenho, sabe, eu consigo ver qualquer detalhezinho, o mínimo que for. Eu já sei que se a minha mãe tá bem ou se ela não tá bem. Porque eu tenho muita experiência nisso e muito conhecimento dela. Então, se eu ligo para ela, se eu recebo um áudio dela, se eu vejo que ela mandou um tipo de mensagem, o jeito que ela mandou, eu já sei, pelo mínimo possível, que ela não tá bem ou que ela já começou a beber. Eu já conheço isso, eu já sei disso. E antigamente quem comprava as bebidas era eu. Eu era criança, tipo, 9 anos, ela me dava o dinheiro, olha, compra esse aqui lá pra mim. Eu ia lá e comprava. Mas eu não sabia que eu tava causando errado, que eu tava causando um medo, um problema. Eu tinha medo de não comprar. Depois que eu cresci um pouco, você acha que isso me fez bem? Por lembrar dessas coisas, saber que eu podia estar fazendo isso? Cara, foi muito difícil ter enfrentado, foi muito difícil ter continuado. Várias vezes eu desejei muitas coisas, eu já não quis mais estar aqui. Mas eu tô, e eu continuo. O alcoolismo sempre esteve presente. Mas graças a Deus, eu estou bem. Assim, saber o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que chegar, o que eu tenho que atingir. Mas não é fácil, porque muitas coisas difíceis ainda acontecem. E não só com o alcoolismo, mas desenvolvi ansiedade por conta disso, de vários problemas. E aí várias outras situações ficam sensíveis na minha vida e são mais fáceis de me atingir. E aí, consequentemente, eu sou muito mais fácil de ficar mal, triste ou com algum problema de novo. Então, o que eu faço é controlar o dobro, o triplo da situação que eu precisava controlar para ficar bem. Porque se eu já me faço o melhor para ficar bem com o que eu sinto, que é a ansiedade, eu tenho que fazer muito mais por causa de outras situações que vão contribuir para a minha ansiedade ficar ainda maior. Então eu tenho que me sacrificar muito mais, me sentir muito pior, tentar me controlar muito mais, é uma coisa muito mais forte, muito mais intensa. Se eu não fizer isso, eu não consigo ficar bem. Então eu me dou muito mais para eu mesmo. É muito difícil essa situação, muito mesmo. Então eu estou nesse momento esperando que a minha oportunidade de emprego seja abençoada para que eu consiga, porque nossa, ia ser muito bom na minha vida isso. Eu nunca fui vendedor na minha vida, na carteira assinada, nunca, mas eu sei da minha competência, eu sei do que eu posso fazer, do que eu posso oferecer, do que eu posso trazer para uma empresa de vendas. Eu consigo, eu sei, eu posso arcar com tudo. Arcar com tudo no meu bolso não, mas eu tô dizendo com a responsabilidade, com o comprometimento, com o compromisso de estar lá e de vender, de fazer o negócio subir, de dar o meu melhor, entendeu? Porque é o que eu quero, é o que eu preciso, é o que eu quero fazer, é o que eu vou fazer. Só preciso da oportunidade, do momento, do ambiente, de tudo é isso. Então eu vou me estruturar a partir disso, novamente, para poder me desenvolver e crescer e ser alguém com perspectiva, alguém com sucesso, alguém com futuro, e não alguém com amargura, angústia e lamentação. Então, independente de quaisquer situações que eu vivi dentro da minha família que foram péssimas e terríveis, eu continuarei sim dando glória a Deus, continuarei sim agradecendo, acreditando e agradecendo por tudo que eu tenho, que eu tive e por estar aqui mais uma vez. Então, por mais que eu passei por coisas horríveis,
Eu sou grato pelo fato de eu ter aprendido muito e eu estar aqui agora. Eu recebi áudio da minha mãe, eu sei que ela não está bem, eu sei que ela já bebeu, eu sei que ela não está legal, ela era 11 e pouco, já era cedo, ela já estava assim. E, mano, já me deixou triste, já me deixou chateado, eu já sei que tá ruim. Mas o que que eu vou fazer pra ficar bem? Como é que fica? Como é que você lida isso com a sua cabeça? Você já sabe que aquilo tá lá, tá tudo igual de novo, você, putz, já dá uma decepção enorme. Mas eu estou aqui para vencer e tentar ficar bem. Os lados todos que eu tenho tá me decepcionando do tipo, você tá no meio de um monte de problema. É tipo isso que a vida, o ambiente tá me dizendo. E aí eu tô nesse meio. Como é que eu saio desse meio? Então não é fugindo, vou correr desesperado. É o que dá vontade de fazer, tipo, vou viajar agora do nada. Tem nem condição para isso, mas a gente vai embora do nada e some. Já senti muitas vezes vontade de fazer isso, mas como é que eu faço isso? Eu não tenho condições de fazer isso. Então, primeiro a gente tem que se estruturar psicologicamente, fortalecer nossa mente, não se permitindo viver aquilo de fato. Ó, tá acontecendo aquilo de ruim, você está naquele ambiente, mas aquilo não pode te perturbar porque você tem uma história para construir. Amanhã depois, outros dias depois de tudo, você vai estar sozinho e você não vai ter mais essas coisas. Eu não tô dizendo para você esperar por esse momento. Tô dizendo que você vai estar sozinho e você precisa se estruturar para isso, para que você continue a sua vida, para que você faça o seu melhor. E é isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou lutando, buscando, para que eu tenha minha vida firme e forte. Sempre vou amar minha família, sempre vou amar a Erika, sempre vou amar todo mundo. Mas nesse momento eu estou tipo num furacão que fica machucando sempre. Mas você não pode focar sua atenção, sua mente naquele problema somente. Você tem que tentar desfocar e fazer alguma outra situação, alguma outra coisa acontecer. Então, por exemplo, a Erika já me ajudou demais só por me deixar de ficar aqui. E aí isso me faz bem porque, poxa, minha casa não tá tudo bem. Eu não sabia que não estaria tudo bem agora de manhã. Mas eu estou aqui, então eu posso ter algum lugar de paz para que eu não fique pensando nisso. Tentar pensar que eu tô aqui e eu não tô passando por nada. Tipo, não tem ninguém falando comigo, brigando comigo, me enchendo o saco, fazendo me sentir mal por causa disso ou de algum problema. Eu posso ficar bem o dia todinho. Então, mano, focar nisso e não focar no que amanhã você vai estar mal porque amanhã vai estar de novo ou porque depois vai estar de novo. Você tem que focar nesse agora, entendeu? E o agora, graças a Deus, tá tudo bem. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, me deixa um gostei e se inscreve no meu canal, tá bom? Então fique em paz e até mais.